Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um trabalho de energização do planeta, orando para os outros, no meio dos outros, para nos ajudarmos aos nossos irmãos e todo o nosso planeta. Hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2020. Então é muito importante nós já começarmos a deixar os nossos problemas de lado, a nos ligarmos com o nosso Pai, na nossa intimidade, para fazer essa comunhão espiritual entre todos nós, irmãos, com o nosso Pai, o princípio sagrado de tudo e de todos. Então vamos respirando profundamente, jogando boas energias, colocando bons pensamentos. Vamos liberando, expirando todas essas energias mais negativas que porventura estavam dentro de nós. Vamos liberando esses ranços, essas mágoas, tristezas. Vamos jogando alegrias, coisas boas, bons pensamentos, essa energia na nossa inspiração e expirando essas coisas negativas. Enquanto fazemos isso, vamos nos ligando com a nossa intimidade, onde está o princípio sagrado de tudo e de todos dentro de nós. E nos ligando com todos os nossos irmãos espirituais que trabalham em prol do bem e do bom, para que todos nós possamos fazer essa grande unidade de ajuda ao próximo. Vamos procurando o nosso Pai na nossa intimidade. Vamos nos ligando com os nossos irmãos cristificados, os representantes do nosso Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. Eles não ficam presos a uma humanidade, a um povo, né? Eles ficam no intermundos e vão atuando nos mais diversos locais aonde eles são chamados para desempenhar essa função de representantes de Deus, de filhos de Deus que já desabrocharam muitos conhecimentos, que já representam Deus, que eles falam pelo Pai. A gente não pode esquecer que Deus é impessoal, né? Ele é íntimo de nós, mas ele é impessoal, ele não fala com a gente. Ele é a essência divina, que tudo está dentro dele. E vamos nos ligar também com todos os nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom aqui do nosso planeta, a todas as legiões angélicas que trabalham cada uma com a sua função, mas todos juntos, que nem engrenagens de um relógio, que atuam em prol do bem e do bom, que recebem as ordens do Cristo do planeta e vão atuando naquilo que precisam. A legião da mensageria divina, da corrente médica, das socorristas, dos pretos velhos, índios, hindus e caboclos. E em todas essas legiões existe também a hierarquia daqueles que conhecem mais, daqueles que conhecem menos, aqueles que comandam e aqueles que seguem as ordens. E é tudo muito perfeito. Nada é feito ao belo acaso, ao que eu quero ou que eu deixo de querer. Todos são subordinados à justiça divina e a todos os seus comandantes. Vamos nos ligar
com os nossos anjos da guarda, amigos, mentores, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, dando muitas graças a Deus por essa oportunidade de trabalho e esperando que o trabalho de hoje ele possa produzir o bem e o bom para toda essa humanidade, para todos nós. Então, nosso trabalho com a graça de Deus está iniciada. E agora o Zé Carlos vai fazer a primeira oração, né? É uma poesia linda, o Pai Nosso da Eternidade. O Pai Nosso da Eternidade, Sagrado Princípio, Divino Espírito Emanador, Pai onisciente, onipresente e onipotente, cujas leis fundamentais resumem o amor, a virtude divina que embala eternamente. Teu sacro nome é santo por essência, dispensa os conceitos de homem qualquer, e quando o homem for bom por decência, com amor triunfará, porque este é o mistério. Teu remo é amor, inteligência e glória. Em cada espírito está, nos seus fundamentos, e para desabrochar, viver o homem sua história, como bem ensinam todos os testamentos. Tua vontade é lei, acima de humano conceitos, nem tarda nem falta, mas oferece reparações. E todos assim aprendem e executam preceitos. Sobem na escala e atingem o divino escalões, sendo acima de infernos e de humanos céus, de tempos e locais tão humanos e relativos. A todos convida, para que deixem de ser labéus, desabrochem o amor e estejam na glória cativos. Teu pão é o amor, e dele é feita a vitória, porque o do mundo passa, é apenas peregrino, e quem disto vem a saber, demanda a glória, aquela união vibracional, o sagrado destino. Em tua justiça, a harmonia tudo representa, com amor e a tormenta concita a reparação, de cada qual faz o juízo, como a lei sustenta, porque é da experiência que surge a solução. Há testes, não tentações, e há que triunfar, e para todos conhecerem, enviastes revelações, dizendo que o reino ninguém fora irá realizar, visto que estão no homem as divinas equações. Assim sejam, portanto, tuas leis cumpridas e tuas centelhas que forem de ti emanadas, crescendo na verdade, virão a ser unidas, verbo teus serão, cumprindo missões sagradas. Graças a Deus. Graças a Deus. Continuando o nosso estudo diário, né? Nós estamos lendo o Diagrama Celestial do livro do Evangelho Eterno. Ele começa na página 140 e nós estamos na página 145 e vamos ler o item 23. Está escrito assim: sendo normal que o Pai Divino colocou a verdade que livra como germe a ser desabrochado no imo de cada filho seu, importa compreender os 3 fatores básicos do mesmo desabrochamento. A lei de Deus como fator moral, a modelagem do Cristo como objetivo a ser atingido, o batismo de revelação como fonte de advertência, ilustração e consolo. De novo, o Zoldo Polidoro coloca no livro que o importante é a moral, o amor e a virtude, né? Então, por quê? Porque a lei de Deus é o fator moral que foi recebido por Moisés e depois veio ser exemplificado por Jesus, né? 2 Cristos. E aí, essa exemplificação, o Cristo modelo,
né? Quando ele veio, ele mostrou aonde nós temos de chegar. Qual é o nosso objetivo? O objetivo é ter um comportamento mais digno para com os nossos irmãos, ter um comportamento mais digno para nós mesmos e ter um comportamento digno, eu diria, consciente para com o nosso Pai, né? Entender a existência da divina paternidade que está dentro de nós, que tudo que nos cerca é uma criação divina e nós, como espíritos já pensantes e que estamos já no caminho da cristificação, né? Somos cristinhos em evolução, né? Então, e nós que já estamos nesse caminho, somos emanaturas divinas, porque nós somos parte e relação do Pai. E não podemos esquecer, ele nos deu o predicado maior dele, a inteligência. Sem a inteligência, ele não teria feito todo o universo e todo esse funcionamento para que seus filhos pudessem desabrochar. Então, nós temos todo esse conhecimento dentro de nós, só nós temos de trabalhar, desenvolver, desabrochar, aprender, abrir, sermos mais humildes, sermos mais coerentes, cada um mais amorosos, mais conscientes. Nós vamos ter de melhorar muitas coisas. Ninguém está dizendo que somos perfeitos, mas nós temos essa inteligência. Então, quando a gente fala, né, que a gente acaba errando, não usando esse predicado que é maravilhoso, que é a inteligência, nós estamos realmente, né, chutando balde, pô, porque a gente tem isso, nós recebemos isso de Deus. Não é o nosso cérebro bonitinho ali que vai dar uma melhor capacidade intelectual ou não. Ele até pode dar, mas se não tiver o espírito lá atuando e mexendo, querendo, procurando coisas de um lado do cérebro para o outro, com todo aquele funcionamento e tendo toda aquela capacidade, essa capacidade é espiritual. Essa capacidade não é uma capacidade material, né? Capacidade espiritual. Nós temos um cérebro maravilhoso, sim, mas esse cérebro, que é essa máquina perfeita que tá, mas quem lá põe todo o programa, o software, tudo é o espírito. O cérebro é a máquina, né? E a máquina sem espírito, né, não funciona. Então, vamos pensando exatamente nisso. Nós temos a moral, o objetivo a ser atingido e a fonte de advertência, ilustração e consolo. O que é adverte, ilustra e consola? É a comunicação, né? Ela nos adverte, porque quando a gente está bem ligado com a espiritualidade, com a boa espiritualidade, a gente começa a perceber, olha, não vai por aquele caminho. Pensa bem, você já está com merecimento para mudar alguma coisa. Você é advertido muitas vezes para não fazer determinadas coisas, porque você recebeu um merecimento antes. Era para você fazer aquilo, provavelmente, passar por alguma situação desagradável, mas você já aprendeu alguma coisa, eles já te advertiram. Você não precisa mais passar por isso, pode seguir pelo outro caminho. Ah, não, eu sou teimosa e vou por aquele caminho. Mas se eu aceitar a advertência, muitas vezes eles nos mostram situações que não são nossas. A gente vê a situação do outro, mas a gente acaba se espelhando. Poxa, eu poderia ter feito aquilo, pensei em fazer exatamente aquilo. Olha a burrada que eu ia fazer. Olha o que ia acontecer comigo. Se está acontecendo com essa pessoa, provavelmente aconteceria comigo. Quantas e quantas vezes nós não percebemos isso, nós não falamos e a gente vê esse tipo de situação, né? São advertências que nós vamos recebendo, né? E isso a gente recebe pela espiritualidade, quando a gente está bem ligado, né?
E essas ilustrações que eles nos passam exatamente para o nosso crescimento. Que aí nós não passamos, mas olha, você foi livre disso, né? E o consolo. Quando acontecem coisas tristes com a gente, quando acontecem coisas negativas, ou desencarnes de entes queridos, ou até perdas de emprego, uns acidentes, você tinha programado uma coisa e você deixou e você foi fazer, e aconteceu totalmente outra coisa, você perdeu o que você ia fazer e assim por diante, né? Mas se foi assim, algum motivo tem, né? Então a gente sabe, é um consolo saber, não, isso é muito fatalista. Não é, nada é por acaso. Se está acontecendo aquilo, é porque a gente tinha de passar por determinado momento, a gente não tinha de passar até uma antecipação de graça às vezes. Então eu não sei. Eu vou saber quando eu tiver merecimento, tiver desencarnado, eles vão me falar. Mas quantas e quantas situações nós já passamos que nós passamos ilesos, que nós deveríamos passar por situações bem mais negativas. Por isso, diariamente, a gente tem de agradecer a Deus. Obrigada pelo dia, obrigada pela noite, obrigada por todas as oportunidades, obrigado por esse ensinamento, né? É importante, porque olha, quando a gente sair da carne, que a gente voltar para a nossa casa espiritual, aí, e se a gente já tiver um determinado tamanho espiritual de conhecimento, nós vamos saber toda a nossa historinha. Olha, você errou isso, você acertou aquilo, você fez isso, olha, isso poderia ter acontecido, você poderia bater o carro, você poderia se machucar desse jeito, você poderia ter caído na rua, coisas, né? E não aconteceu por antecipação de graça, porque por aquela situação você já aprendeu de uma outra maneira, né? Então, quando a gente está bem ligado com a espiritualidade, a gente recebe informações, né? E essas informações, se a gente acreditar de verdade nelas, elas vão ser bem profícuas, vão ajudar muito, vão nos ajudar a evoluir, né? E mesmo quando a gente passa por situações negativas, é porque ainda a gente não aprendeu, né? A gente tem de passar, a gente sempre tem de perguntar, já falei isso aqui outras vezes, o que eu tenho de aprender com isso? Qual é o meu sagrado objetivo? Por que eu passei por essa situação tão chata? Só que a gente não pode estar com aquela posição. Eu sou tão santinho, fiz tudo tão certo, coitada de mim. Ninguém é coitado. Ninguém é santinho. E ninguém faz tudo certo num planeta tão errado quanto o nosso, né? Nós podemos acertar e podemos errar. E a gente tem de ter a humildade necessária de entender que somos falíveis. Porque só assim a gente começa a perceber as nossas limitações. E aí a gente pode superar essas limitações. Porque nada nos impede de evoluir, né? Nada nos impede de crescer. Agora, quem impede a gente de evoluir e crescer somos nós mesmos com a nossa arrogância, achando que nós estamos perfeitos e não erramos em nada e nunca estamos sempre certos. Então, se a gente continuar pensando assim, aí fica difícil. Mas se a gente não pensar assim, a gente tem uma chance muito grande de sair da carne muito melhor do que entrou. Muito melhor. Porque quando a gente está trabalhando em prol do bem e do bom, tendo seu trabalho na carne, materialmente, ganhando seu salário direitinho, sendo seu empresário, tendo um monte de gente embaixo de vocês, indifere, mas fazendo a coisa direita, respeitando as leis e tudo mais, fazendo o que tem de ser feito, o justo, vivendo uma vida sadia. Isso não quer dizer que é pobreza, é viver uma vida sadia, correta, fazendo aquilo que pode por si mesmo, pelo próximo, aproveitando a vida. Isso é normal. E também se dedicando algumas horas da semana
para um bom trabalho espiritual, aquele que existe entre o contato entre pai e filho, mas de verdade, com consciência, não aquele que acha que nós somos criancinhas que não entendemos nada, não podemos saber nada, precisa de sempre um intermediário para chegar a Deus. Que isso é mentira. Deus está dentro de nós. Então, quando a gente pensa de verdade nisso, a gente melhora muito e aí a gente começa a evoluir, né? Porque muitas informações vêm. Olha, você acha que você está fazendo certo, mas não está muito não. Poxa, olha que coisa legal que você fez, fortaleça essa posição porque isso vai te ajudar. Você recebe informação, porque você está trabalhando em prol do bem e do bom. Então, você está em sintonia com a boa espiritualidade. E a espiritualidade, ela vem para nos ajudar. Ela está aqui para nós evoluirmos. E quando nós fazemos os nossos trabalhos, nós doamos o material que nós encarnados possuímos para que eles possam ajudar outras pessoas necessitadas, sejam encarnados, sejam desencarnados. E é sempre assim, irmão ajudando irmão, sempre, em nome de Deus. É isso que tem de ser. Eu vou ler de novo esse último item que eu li hoje. O último não, é o único que eu li hoje, né? O 23. Sendo normal que o Pai colocou a verdade que livra como germe a ser desabrochado no imo de cada filho seu, importa compreender os 3 fatores básicos do mesmo desabrochamento. A lei de Deus como fator moral, a modelagem do Cristo como objetivo a ser atingido e o batismo e revelação como fonte de advertência, ilustração e consolo. É importante isso, tá? É isso por hoje. O nosso estudo está encerrado. Vamos continuar, porque nós vamos fazer bastante oração, nós vamos também pedir pelos nossos irmãos ali que houve do acidente. Como filhos de Deus, nós podemos orar e jogar material energético para a espiritualidade que está lá atuando, ajudar naquilo que puder, né? Então agora vamos começar as nossas orações de energização do nosso planeta como um todo. Primeira coisa, vamos fechando os nossos olhos e vamos nos ligando a Deus, aos nossos irmãos espirituais e vamos pedir uma linda limpeza nas nossas casas. E que essas casas, que a nossa casa, comece a se expandir essa limpeza na casa de todos os nossos irmãos. De todo o planeta. Que a casa seja limpa, que se tiver espíritos negativos ali que sejam retirados, se isso for permitido, que todos que habitam lá, que frequentam ou trabalham também sejam energizados, que se houver doentes, sofredores por algum motivo, que as legiões angélicas atuem em cima desses nossos irmãos. Sempre nós podemos pedir, mas sempre nós estamos junto com a justiça divina. Nós pedimos. A justiça divina atua naqueles que realmente pode. Nos outros, eles vão receber no momento que eles puderem, que pode ser daqui 10, 15, 20, 100 encarnações, ou daqui a um tempinho. Vamos ampliando, pedindo bênçãos para as ruas, para os comércios, para todos os locais públicos que nós frequentamos ou frequentávamos, para parques, ambientes de trabalho, de lazer. Vamos pedindo bênçãos para os hospitais, casas de saúde, para todos os doentes de todas as doenças, para todos os trabalhadores
encarnados e desencarnados destes locais, que recebam muita ajuda. Pedimos bênçãos para os nossos irmãos nas penitenciárias e todos os trabalhadores, os guardas, nos asilos, nas creches, nas casas de acolhimento, que todos esses nossos irmãos recebam a ajuda que necessitam e que é permitido, que as legiões angélicas atuem naquilo que elas podem. Todos vamos pedir agora pelos nossos irmãos que desencarnaram por causa desse incêndio, explosão, para todos os irmãos que se machucaram, que estão nos hospitais, para aqueles médicos lá que atuem, que tenham bastante paciência e discernimento, e que todos os trabalhadores que estão lá ajudando tenham muita força para poder continuar ajudando a todos. Jogamos toda a energia que nós podemos, a espiritualidade retira e cada um vai receber conforme pode, para que as famílias se acalmem, fiquem mais tranquilas. Porque esse tipo de sofrimento, a dor é bastante imensa. Então pedimos muitas bênçãos divinas, que chuvas divinas caiam em cima de todos. E que os dirigentes desse local tenham bastante discernimento para fazer o melhor para toda a população. Agora vamos começar a nos elevar mais. Para que isso aconteça, o Zé vai fazer a oração da infabilidade. E vamos nos ligando a Deus e vamos nos elevando para nos unir com aqueles irmãos nossos que trabalham diuturnamente para a energização do nosso planeta. Oração da infabilidade. Temos consciência, Senhor Deus e Pai Divino, daquilo que enviastes através dos grandes iniciados, como Rama, Orfeu, os 35 Budas, Hermes, Krishna, Zoroastro, Pitágoras. Temos consciência, divina causa originária, que ao ser tempo de generalização, a graça da revelação consoladora, enviaste os patriarcas hebreus, teus anjos ou espíritos mensageiros, prometendo a doutrina integral, a ser completada por etapas ao longo dos milênios, segundo como teus filhos fossem tendo capacidade de assimilação. Temos consciência, Senhor absoluto, Espírito e verdade, onipresente, onisciente e onipotente, daquilo que fizeram Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos, não dizendo tudo, mas apontando para as promessas do Apocalipse. Temos consciência, Senhor, do aviso deixado por Jesus. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Temos consciência, sagrada causa originária, daquilo que prometestes nos capítulos 12, 14, 19, 21 e 22, do Apocalipse, tudo preparando com vistas ao período chamado de um novo céu, uma nova terra, a vir depois das terríveis faxinas ao findar do segundo milênio. Temos consciência, Senhor absoluto, que a parte entregue até Jesus é código de comportamento, por ensinar que os 10 mandamentos devem ser vividos,
que o verbo exemplar deve ser imitado e que os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, devem merecer absoluto respeito por serem os veículos da comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros. Temos consciência, Senhor e Pai Divino, que cleresias espúrias de tudo corromperam, impondo dogmas estúpidos, rituais ridículos, vestes e gestos de palhaço, e prepotentes politicalhas sobre reis, povos e nações. Temos consciência, divino ser onipresente, que ao findar do segundo milênio marcará tempo inconfundível da humanidade, por aquilo que prometestes, principalmente nos capítulos 12, 19 e 14 do Apocalipse, com a entrega do Evangelho Eterno, o inconfundível aviso final. Temos consciência, Senhor, de que os inimigos de tua doutrina serão esmigalhados. Aqui apelamos a tuas legiões angélicas ou mensageiras, para que nos defendam contra os inimigos da verdade, do amor e da virtude, sejam encarnados ou desencarnados. E como, Senhor, ninguém poderá desabrochar o Deus interno fora do conhecimento da verdade e praticar do bem, a prática do bem. A Ti rogamos essas graças, que façamos menos longos os discursos sobre o amor e que ponhamos todos os nossos esforços a serviço da humanitária bondade, graças a Deus. Graças a Deus. Colocarmos todos os serviços em nome da humanitária bondade. Como é importante isso. É o amor praticado. Não adianta falar de amor. Importa é praticar o amor. A Judite colocou limpezas e recolhimentos no planeta, graças a Deus. Equipes de socorristas trabalhando com as equipes médicas nos dois planos da vida. Ela continua a compreender que a justiça divina atua sobre tudo e todos, graças a Deus. A Silvia, muitas explosões de luzes fazendo a limpeza das nossas casas e hospitais. Grande está sendo a ajuda para esses nossos irmãos que estão precisando muito. Além do sofrimento, estão muito assustados. As Marias atuando muito para acalmá-los. A Judite, momento precioso de fraternidade espiritual, graças a Deus. Agora todos juntos, junto com esses nossos irmãos energizadores do planeta, vamos energizar as nossas águas. Vamos pedir a Deus que seja colocado em cada copo, em cada jarra, em cada caixa d'água, a energia necessária que as pessoas precisam para estarem melhores, o corpo funcionar melhor, para estarem mais atentos. Pedimos bênçãos divinas para a fluidificação das águas. As águas no estado sólido, líquido ou gasoso, as águas dos nossos mares, rios, geleiras, nascentes, represas, as águas que circulam no nosso planeta, nas chuvas, no ar, nos nossos corpos, nos corpos de tudo o que existe no planeta Terra, orgânico e inorgânico. As águas que são usadas para os nossos, pela espiritualidade, para os nossos irmãos desencarnados. Enfim, Senhor, a gente pede a toda energização de todas as águas. Vamos pedir agora uma bênção divina para o nosso planeta, atuando no plano dos reinos mineral, vegetal e animal, que também seja atuado
em todos os planos espirituais das subcrostas, umbrais, crostas, céus exteriores. Que todos recebam o seu quinhão de energia que tem merecimento. Pedimos bênçãos divinas para toda a população planetária de encarnados e desencarnados. Particularmente pedimos bênçãos também para os dirigentes do planeta, para que eles pensem mais na coletividade e menos na individualidade, mais altruísmo, menos egoísmo. Vamos jogar muitas energias divinas para entender que a união faz a força, que juntos o planeta pode fazer muito mais, que um dia esse planeta vai entender que é uma única nação, que todos nós somos terráqueos e encarnados, somos filhos deste planeta. A nossa matéria é a mesma matéria do planeta. E em espírito todos nós somos filhos do mesmo Pai, o Deus único, a essência divina. Pedimos bênçãos, forças e oportunidades a todos os trabalhadores em prol do bem do planeta que atuem sempre em nome do amor, da verdade, da justiça. E vamos abraçar o planeta com essa amorosidade que está transbordando em nós nesse momento e com a inteligência que nós temos do nosso Pai. Vamos jogar todas essas energias maravilhosas para o planeta. Isso a gente faz para tentar marcar cada molécula, cada célula do planeta para ficar quanto mais tempo com essa energia positiva de amor, de fraternidade, de união. A Cíntia colocou que pude acompanhar as legiões médicas com um trabalho intenso. Pude acompanhar Mãe Maria envolvendo a todos necessitados, graças a Deus. Vamos todos agora agradecer a ajuda dos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva. Agradecemos a imensas legiões de trabalhadores em prol do bem e do bom, os pretos velhos, a socorrista, os médicos, a mensageria, aos nossos irmãos cristificados. E cada um entre dentro de si e agradeça a Deus. E vão voltando para os seus ambientes, para suas casas, para os seus lares. A Cíntia colocou, pude acompanhar a limpeza de casas e hospitais, pude acompanhar uma luz verde envolvendo a todos que estão hospitalizados, graças a Deus. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem, aguardando novas oportunidades de trabalho, que será amanhã às 8 horas aqui no Divinismo Perdizes. E amanhã também às 2h30, também no Instagram, a Érica e o Jorge no Divinismo, dando muitas graças a Deus. O trabalho de hoje está encerrado, graças a Deus.
Muito obrigada, boa noite a todos. Foi maravilhoso essa energização. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós conseguimos jogar tanta energia, abraçar tantos daqueles nossos irmãos que estavam perdidos ali, tremendo. Foi muito lindo. Olha, é emocionante. Eu não tenho muito de ficar fazendo lagrimazinha não, mas eu estou emocionada. Foi, graças a Deus, foi divino. Muito obrigada, Pai, por ter permitido a gente sentir e ver isso. Até amanhã, gente. Tchau. Muito obrigada.